tinha bastante material, né? Eles construíam robô do jeito deles, deram nome para os robôs. Teve uma feira, né? Com a Feira da Ciência, Feira do Conhecimento, desse canto robótico. E eu me lembro uma vez que lá no cantinho, a criança queria ficar num computador e a criança não queria sair. E sempre nesse canto tinha uma pessoa que liderava aquele canto. Ela colocava a criança que ela queria, tirava a que ela queria, então ela que fazia o rodízio. Ela era líder naquele canto. Mas isso passava para todas as crianças lideravam. Cada dia era uma. E eu me lembro quando a criança queria trocar de computador e ela olhou para a menina assim, olha, eu vou pensar mais um pouquinho para me ver. Você fica brigando. Se você não mudar desse jeito, não vai ter jeito de trocar, não. Assim, eu vejo impregnado na criança a forma delas falarem, a forma delas resolver, eu vejo eu nelas. Por quê? Porque elas já observaram a minha postura. É por isso que eu falo para você, professor, nós temos que ter muito cuidado na nossa postura, porque as crianças, nós estamos impregnando nas crianças. Através das brincadeiras da gente ali, elas aprendem com a gente. Então temos que ter muito cuidado na hora de estar ensinando para elas. E ela usou aquela postura ali. E a menina, que ela falou assim, não, eu vou esperar mais um pouco para mim ver se você vai merecer ou não, tá bom? E eu saí por lá, só escutei aquela conversa ali e saí. Então, eu dei a oportunidade para a criança brincar. E a criança, ao brincar, viu o quanto que elas desenvolvem? A linguagem ali, meu Deus, que coisa maravilhosa. Então, eu preciso de proporcionar este momento, não omitir. Ele existe dentro da escola. Quer dizer que eles brincam da hora que chega até da hora que vai embora? Não. Eles têm um momento. Apesar que a gente brinca o tempo todo, porque a gente dá conta de fazer isso, né? Mesmo trabalhando sério, a gente dá conta de brincar com as coisas sérias. E a gente vê que tem resultado. Eu vi resultado e vou continuar vendo resultado. Então, o brincar é o sorvete, né? O sorvete que as crianças tanto amam. Então, nós não podemos omitir de jeito nenhum esse direito da criança, que é o brincar. Eu perguntei para vocês, se o brincar em casa é o mesmo brincar da escola. Nem em casa, a sua criança está lá brincando com a boneca. A mãe está ali olhando, a criança às vezes, né, penteia o cabelo, dá banho na boneca, né, troca a roupa, faz tudo. E a mãe só fica olhando assim, às vezes fica até assim, um pouquinho assim, meu Deus, será que ela está pensando? Ela não está pensando nada ali ainda, só está brincando. Mas como a mãe não fez uma mediação na brincadeira dela com a boneca, então ficou só brincar de boneca. Agora, na escola, quando eu proporciono um momento desse, a criança vai brincar com a boneca, ela assim, você começa a conversar e ela já diz logo, é minha filha. Aí a mãe não ia gostar, né, dessa conversa, né, minha filha? Porque a mãe vai dizer, já tá pensando que vai casar, meu Deus do céu, né? Ela já não quer nem pensar nessa brincadeira, né? É minha filha. E ela começa a ter os cuidados. Por quê? Porque ela também já viu a mãe cuidando do bebê pequeno. Ou ela já vê também na televisão as coisas. Então ela vai criando as imagens, vai relacionando e vai fazendo. Aí vem aquelas outras coisas, né? Aí quando você vê um menino com a boneca, e aí? Ei, menina, brinca de boneca não! Então, professor, a gente tem que ter muito cuidado, hein? Muito cuidado. Então, a gente precisa ter um olhar bem aguçado. Não olha com os olhos, mas olha lá com o seu entendimento para você não estragar esse momento da criança, o brincar. É por isso que a gente precisa de estudar, porque você tem a sua opinião, o pai tem a opinião, mas o que a educação fala? O que os estudos falam? O que os documentos falam? O que é legal, o que não é legal?
Porque essa coisa de certo e de errado, isso é muito relativo. Isso é muito relativo, essa coisa de certo e de errado. Entendeu? Então a gente tem que procurar, estudar, conhecer, né, ver os documentos, para poder fazer um trabalho bacana, de qualidade. Ok? Nós temos um outro é direito de participar. Participar. Gente, você imaginou? Às vezes, nós rotulamos as crianças, porque eu não me permiti conhecer essa criança, e às vezes eu rotulo ela, que ela não consegue, que ela não pode, que ela não vai. É muito sério. Ela tem o direito de participar de todas as coisas. Mas eu não gosto disso, mas eu preciso de entender o que ela não gosta para eu poder ajudar ela a aprender a gostar. Eu não faço isso. Eu preciso de entender o que ela não faz, porque ela precisa de participar, que ela precisa desenvolver. Então, se eu não participar das ações, como que eu vou desenvolver? Então, eu preciso de entender essas coisas para poder fazer valer esse direito da criança. Aí nós temos o explorar. Explorar. Nesse momento, ela só vai explorar aquilo que eu permiti. Se eu não permito nada, ela vai explorar o quê? Então agora na BNCC nós temos os momentos dos arranjos coletivos, né? Meu Deus, que coisa maravilhosa, que coisa rica, gente! A gente arranjou tanto arranjo em 2019 que a gente ficava assim, meu Deus, como vai ser o arranjo de sexta-feira? E era assim, a escola toda, eram os alunos todos, muita criança. Mas era assim um momento assim, sim, a gente garantia esse direito para eles, de participar de tudo o que eles queriam. Ele vai brincar aqui, você vai participar aqui. Não, a criança tinha o direito de escolher aonde ela queria participar. Ficou ali, gostou, já fez, descobriu tudo, já explorou. Vai para outro lugar. É que nem um garimpo, cara. A gente apresentou assim, tipo um garimpo para as crianças. E ali as crianças e a gente ali com um caderninho, né? Celular, filmando, conversando, dialogando, conversando com as crianças. Para poder, porque não adianta eu permitir a criança participar de algo maravilhoso e depois eu não ter um resultado, né? Só ficou, apresentei por apresentar. Como foi que ela explorou? Ali a casinha. Como ela explorou esses... No sentido sensorial. O que ela explorou? O que ela sentiu? Então, cara, o nosso olhar ali é 360 graus. Eu estava aqui, estava ali o tempo todo. Porque eu queria fazer valer esse direito da criança, deixar ela participar em todas as situações. Existiam os conflitos? Sim! Nossa, e como tinha os conflitos? E o gostoso é isso, que em meio aos conflitos, as crianças observando que cada um gosta de uma coisa, que cada um tem uma forma de explorar. Foi bacana demais. Um momento riquíssimo que eu vivi ali em 2019. Fechamos 2019 com chave de ouro, né? Para poder entrar na segunda chave de ouro, que é as atividades remotas. Mas está valendo ainda. Aí nós temos o direito de expressar. Expressar. Gente, desculpa. Eu já vi assim profissionais dizer: criança não tem que querer, não. Psst. Ei. Por que às vezes eu privo esse direito da criança? Será por que eu faço isso? Então eu preciso ficar mais atento nesse direito de deixar a criança, oportunizar para ela o direito de expressar. Dentro dela tem muita coisa e ela quer expressar isso. E às vezes
Às vezes não, com certeza. Em casa, como eu já falei para vocês, quando a família não tem um cronograma do dia a dia, esse negócio de planejamento é coisa de escola, Naí. Oh, agora em casa também tem que fazer isso? É quando você tem as coisas planejadas em casa, você tem um dia saudável, porque você sabe o que você vai fazer e o que vai sobrar para você poder, um extra lá no dia para você, quando você planeja. As coisas vão aparecendo e você vai fazendo. Não. Então, precisa de planejar. Precisa de planejar para as coisas saírem com qualidade. Então, a criança, ela quer expressar. Ela quer expressar algo que está dentro dela, mas, às vezes, ela procura. Com quem que eu vou falar? Eu procuro, mas ela não tem. Então, às vezes, quando ela não tem em casa, ela vai expressar lá na escola. Na roda de conversa, meu Deus, toda segunda-feira eu sentava naquela roda para ouvi-los. E eu deixava todos, eu tinha tempo para isso. Eu deixava todos, eu achava muito importante eles jogar para fora o que eles que estava angustiando eles. E dali a gente ia ouvindo, absorvendo aquilo, a gente registrava, né? Ia ter o caderninho de anotações, diário do dia, e ali a gente tinha condições de ajudar os pais, né, com a sua criança, porque esse direito às vezes era privado em casa, e na escola ele tinha essa liberdade, a gente garante essa liberdade para ele, a gente faz isso para eles, porque é direito dele, tá no documento, e eu não posso privar isso. E assim as coisas, né, vai ficando bacana. Fica bacana na escola e fica bacana em casa. Então a escola, ela anda de mão dada com a família. E se a família não dá a mão para a escola, tem família que não dá. Mas com certeza também, né, não tem aquela coisa saudável. Então se você abraçar a escola, você vai ter assim, vai ser assim, um momento inesquecível. Você vai ser muito mais confortável com as coisas, com as suas ações em casa. Então faça isso. Começa a planejar. Eu vou trazer para vocês, semana que vem, tá? Um planejamento. Deixa eu contar para vocês. Olha, hoje eu tenho liberdade para conversar com vocês, porque você sabe, a professora conversa mesmo, né? E assim, eu sou muito feliz por poder estar aqui com vocês hoje, porque eu tive uma supervisora, Karina Crisoni, que hoje está na prefeitura, né? E eu tenho muito que agradecer a vida dela, aprendi muito com ela. E ela, assim, ela via assim que eu era, sabe? Eu não sou uma pessoa organizada. Não sou uma pessoa organizada. Estou programando para ser, né? Espero que um dia eu vou ser. E ela fez para mim um cronograma. Para minha vida pessoal, ela fez um cronograma. Gente, quando eu comecei em prática aquele negócio ali, no início assim é meio difícil, mas graças a Deus foi bacana demais. Eu tenho ele até hoje, eu tenho ele. Eu vou digitar ele e eu vou passar para vocês depois, que vocês vão ter um dia organizado, bacana, e vai ter tempo assim, ó, até para descansar, entendeu? Muito bacana esse cronograma que ela me deu. Gente, a gente não sabe tudo. A gente aprende, todo dia a gente aprende um pouco. E a gente aprende com os outros. Você aprende comigo, eu aprendo com você, e assim a gente vai, né, compartilhando aquilo que a gente sabe, tá bom? Então, não negue o direito da sua criança expressar. Deixa ela expressar. Porque se você não deixar, a gente está lá na escola para poder ouvi-la, ok? E ajudar você. E o último direito é o direito de conhecer-se. O direito de conhecer-se. Quem é você? Quem é a criança triste? Quem é a criança alegre? Quem é a criança sorridente? Quem é essa criança? Quem são suas crianças? Nós sabemos que as crianças têm várias realidades. Elas vêm de vários tipos de família. Então a gente precisa de fazer um trabalho. As crianças são heterogêneas, né? Em forma assim de hábitos, costumes, culturas, né? Cada criança tem a sua cultura. E aí eu preciso, em sala de aula,
eu preciso de permitir ela se conhecer. Eu não posso negar ela se conhecer. E o meu trabalho, o meu papel, a minha função é mediar esse conhecimento. Porque dentro de uma turma, né, você sabe disso. Dentro da sua casa, não precisa ir muito longe não, dentro da sua casa. Você tem 2 filhos, porque hoje as famílias só têm 1, 2, né? Ninguém quer mais ter 10 filhos. Isso foi só na minha época, da minha mãe, 10 filhos. Então, dentro da sua casa, você tem 2 crianças. Às vezes, você fica olhando assim, meu Deus, meu filho, não estou te conhecendo. Ó, eu já disse essas palavras, eu já pronunciei, pronuncia ainda. Eu vejo assim, né? Atitudes, postura. Falei, meu filho, eu não conhecia esse lado. Eles crescem, e às vezes você não estava tanto atento como eu tenho conhecimento hoje, de acompanhar, né? De acompanhar a vida deles. Não tinha esse olhar atento para isso. Hoje já são pais de família, né? E eu fico olhando assim, meu Deus. Então agora que você tem a sua criança, permita ela se conhecer. A sua criança é resultado da sua casa. A sua criança é o resultado da sua casa, é o conjunto da sua casa, é o que ela é. Aí quando ela chega na escola, ela encontra outros lá que não é como ela. E como que eu vou fazer? Ô, Pro, falando disso que é assim. Eu falei, não, vem aqui, vamos conversar. Aí a gente vai conversar, a gente vai permitir, eu vou dar oportunidade para o diálogo, para eu conhecer, para eu ajudar ela a conhecer o seu coleguinha. Quando você permite, a criança fica mais à vontade. E às vezes eu volto e repito para vocês. Você precisa impregnar no seu filho aquilo que você é e que não compromete o futuro dele. Porque eu e vocês, né, nascemos numa era diferente da era que nossos filhos nasceram. Eles são natos nas tiques e nós não. E aí? Você precisa agora permitir conhecer, você vai permitir conhecer para não bloquear, para não travar o seu filho. Entendeu? Porque estamos nos remetendo para isso. Então é numa conversa, num diálogo, que a criança vai se conhecer. E eu tenho que permitir. E eu tenho que dar horizonte, eu tenho que abrir esse espaço para se conhecer. Gente, eu preciso de voltar, eu falo de novo da minha escola, porque é a experiência que eu tenho, e tudo baseado dentro da BNCC. Quando nós promovemos um arranjo coletivo de lavar roupa e de passar roupa, né? Trouxe bastante passadeira, roupas, ferros, né? Tudo de não que funcionava, né? Só para brincar mesmo. E assim, sabão, bacia, e aquelas crianças, varal, pregador de roupa. Então, eu vi um menino ali passando roupa. A gente chegava, conversava, olhava. Às vezes as meninas olhavam, né, e ficavam assim, por quê? Não
Menino passando roupa, né? Uma coisa tão natural. E assim, a gente via assim, o olhar das crianças e ele de boa lá, assim, tranquilo, todo feliz, passando roupa. E bonito que eu interessei, que é desde criança mesmo. A criança... Você já viu o homem torcer roupa? Eles torcem ao contrário da mulher. E eu observei que as crianças torciam, os meninos torciam, do jeito que o adulto, o homem torce. Que legal, né? Bacana essa cultura. É top demais. Então, cara, desses arranjos coletivos, a gente, nossa, como a gente permitia os direitos das crianças. Esses 6 direitos eram todos ali conectados nesse arranjo. A escola oportunizava isso para as crianças. É muito bacana. Logo essa pandemia vai passar e a gente vai viver momentos mais maravilhosos ainda, tá? Um estudo bem bacana. Deixa eu ver aqui o que eu tenho mais uma coisa aqui para vocês. E aí, esse direito que as crianças têm, que eu preciso de respeitar, eles ficam envolvidos. A gente estudava antigamente, a gente falava conteúdo, né? Os campos de experiência. Então a gente, português, matemática, tal, geografia, ciência, aquela coisa toda. Então na BNCC, eles tiveram um olhar tão bacana como o ser humano. O ser humano não é só cabeça. O ser humano não é só tronco, membro, né? Ele é tudo, não dá para separar uma coisa da outra, entendeu? Então, na BNCC, essas disciplinas, vamos dizer assim, elas teve uma fusão e aí criaram o quê? Criaram os 5 campos de experiência. O eu, o outro, o eu, o outro e nós. Aí neste campo aí, observaram? Neste campo, eu, o outro e nós. Individual e coletivo? E aí você vai trabalhar. Mas onde eu vou trabalhar isso? Você pode trabalhar isso, esse campo, ele nos remete, tudo que você quiser fazer, você desenvolve nas crianças. Aí a BNCC nos dá o quê? Os saberes. O que eu vou trabalhar dentro deste campo? Ela nos dá os saberes. Quais que é as competências que eu vou desenvolver na criança? E aí, dentro desses saberes, eu tenho um objetivo. O que eu quero? O que a criança quer com isso? A gente fala, a gente quer, né? O professor, né? Mas não é o professor. O objetivo não é do professor. O objetivo é da criança. O que a criança vai alcançar com isso? Viu como é que a gente estuda e ainda tem muita coisa para poder aprender, né? Que legal. Aí vem o outro campo. Corpo, gestos, movimentos. Corpo, gesto e movimento. Corpo, gesto e movimento. No corpo, você, se fosse antigamente, trabalhava educação física, né? Vamos dizer lá. No outro, antigamente, era movimento corporal. Movimento, trabalhar movimento. Então, fez uma fusão assim legal que você pode alcançar tudo com a criança, desenvolver todas as habilidades dentro da criança. Aí nós temos o outro, escuta, fala, pensamento e imaginação. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Já dá para você ligar, né? Que campo eu vou trabalhar? Qual o objetivo que eu vou ter dentro desse campo? Quando eu falo, língua portuguesa, né? Imaginar, língua portuguesa. Então, mas muitas das vezes quando você está lá no campo do eu, você pode estar trabalhando também este. Então, o objetivo do campo é que vai te remeter, né, para o saber que você está querendo realizar. Depois eu vou trazer bem mais organizadinho para vocês, né? Vou trazer atividades, tá? Vocês vão ter cronogramas, bem organizadinho. E você
Você que tem filho ou você que é professor, né, que às vezes está entrando agora, né, na educação infantil, ou até mesmo no ensino fundamental. Então eu sei que nós no início tivemos um impacto, não foi fácil. E com você também, né, não vai ser diferente não. Mas eu estou aqui para poder ajudar você também, tá, professor? Se tiver alguma dificuldade, né, tem o meu e-mail, eu vou deixar para vocês e a gente vai estar conectados. A partir de hoje eu vou estar conectado com vocês, tá? Até quando, né? Até quando o Senhor quiser, tá bom? Então vamos lá. Aí nós temos o outro: espaço, tempo, quantidade, relações e transformações, né? Que envolve na área da matemática antigamente. Então esses campos, eles são maravilhosos. São maravilhosos. Ele nos ensina tudo de forma assim bacana. Não tem como. Essa BNCC, ela veio fazer assim algo que... Deixa eu mostrar para vocês uma coisa bem interessante. Talvez eu vou estar falando na ordem errada. Temos o RECENEI, referencial curricular, que trabalhava antigamente. Depois tem as diretrizes. Esse aqui é lá da escola, tá, gente? Está emprestado comigo, não devolvi ainda, mas eu vou devolver ainda. Lá da minha escola. Aí depois veio tirar um resumo das diretrizes, tá? Para poder trabalhar. E agora, o resumo da BNCC, eu não tenho ainda aqui impresso, né, gente? Tem que buscar na internet lá, a parte lá que a gente trabalha, usa demais, né, lá os objetivos, os saberes, lá os campos, né, de experiência. Então a gente precisa de ter esses documentos na mão, ok? E eu quero mostrar para vocês esse outro aqui, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né? Esse aqui eu ganhei na faculdade, em 2009. E eu quero contar uma experiência para vocês, o importante quando a gente tem os documentos na mão, quando a gente estuda, quando a gente organiza, quando a gente especializa, a gente não passa dificuldade, a gente trabalha com segurança, tranquilo. Eu não me canso de falar isso. Como eu trabalho assim, com segurança. Deixa eu contar para vocês uma experiência do conhecimento. Quando eu terminei pedagogia, docência e educação infantil, após que eu fiz. Tinha o TCC, e antes do TCC, fizemos o TCC, aí tinha uma banca lá, e tinha que apresentar a tese lá, com a banca examinadora. Gente, em 2009, 2010, 2011, eu não tinha ainda assim essa habilidade com a tecnologia. Hoje eu ainda não tenho, mas tenho um pouquinho mais, certo? E eu não tinha os slides para poder apresentar. E as outras colegas, né, tudinho, elas tinham os slides, apresentou lá o tema delas, e eu não tinha slide e tinha que apresentar. Senão eu não ia ter minha nota no TCC, e como é que eu ia ter meu curso? Aí, pessoal, e eu falei, Edneia, deixa para amanhã o meu que eu faço hoje. Não tem jeito não, já está tudo cronometrado. Não tem como, tem que ser hoje mesmo. Falei, tá bom. Eu estudei, ela falou assim, você não sabe o que você vai falar? Eu digo, eu sei, uai. Eu sei. Eu gostei muito do curso, eu entendi bastante. Foi riquíssimo. Quer saber de uma coisa, Ednei? Quem sabe faz ao vivo. Aí eu fiquei ouvindo as minhas colegas apresentar. Eu digo, meu Deus, o que eu vou colocar na introdução dessa fala? Eu não sei o que eu vou falar. Deixa eu ler para vocês o que eu coloquei na minha introdução, na minha pós. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança, até 6 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Artigo 29 foi o que eu usei para dar introdução na palestra do meu TCC. Porque na época eu fiz
TCC, aí você tem que arranjar uma problemática, tem que fazer um projeto, uma meta, não sei o quê. Eu não tinha muito entendimento, cara, e fiquei perdida naquele momento. Eu digo, eu não tenho problema, arranja um problema para mim. Aí ela disse, tem sim, aí tem sim. Aí de repente eu descobri que eu tinha um conflito. Eu não chamo isso de problema, eu tinha um conflito. Trabalhava no Jamil, escola de ensino fundamental, e 2 salas era de educação infantil. Mas o espaço da escola não era adaptado à educação infantil, era ensino fundamental. Então eu não tinha como estar com as minhas crianças no pátio, eu não tinha como desenvolver o trabalho com as minhas crianças da educação infantil. Aí eu peguei e criei alguns cantos ambientais naquela época, né, 2015, eu criei os cantos dentro da sala de aula. Só que de manhã essa sala funcionava 3º ano. Eu tinha que fazer, tirava, punha, tirava. Todo dia fazia e tirava, né? Foi 1 ano assim. Então eu observei, o meu conflito era essa. Como desenvolver, como as crianças se desenvolver nos cantos ambientados, se a escola não era adequada para elas. E assim foi um trabalho bacana. E hoje eu trabalho assim, com uma segurança, com uma alegria na educação infantil, porque eu senti firmeza, que na verdade o curso foi bacana, foi riquíssimo. É o que eu trabalho até hoje ainda, porque as coisas não ficam velhas, você só precisa de ir fazendo adaptações, né? Você vai enfeitando, mas aquilo que você aprende, você não perde nada, você tem que só ir acrescentando. Então o artigo 29 da LDB foi a minha introdução no meu TCC lá com a banca. Aí a professora Rosana, né, que deu uma disciplina, brincadeiras, né? Eu peguei, ela me instigou muito, Naí, por que isso, por que aquilo, por que aquilo? Ela me fez umas 10 perguntas e eu respondi todas as 10. Aí ela foi e disse, Naí, eu só estou fazendo essas perguntas porque você não tem os slides, então eu tenho que confiar na sua palavra. E para ela confiar na minha palavra, eu tinha que confirmar as respostas da pergunta que ela fazia. E graças a Deus saí bem. Então, a gente precisa especializar para poder fazer as coisas como tem que ser feita. Se mudou, eu também tenho que mudar. A educação muda, o profissional tem que mudar. Se ele não buscar adequação, vai chegar um momento que você vai sair fora. Porque não tem como. Não tem como você ficar ali querendo fazer, fingindo que está fazendo. Não tem como, não dá para fingir mais. Não dá para fingir. Ou faz ou não faz, certo? E a gente tem todas as ferramentas para poder fazer um trabalho de qualidade, tá bom? Gente, eu vou encerrar por aqui, mas eu quero agradecer todos vocês que estiveram comigo. Segunda-feira, às 7 horas, eu vou estar com vocês de novo. E depois eu vou colocar para vocês lá, vocês podem mandar dúvidas, o que vocês querem, o que você tem assim, qual a sua dor, né? A gente vai ajudar você. Naquilo que eu sei, naquilo que eu já faço, eu quero te ajudar, tá? Então, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado mesmo. E tudo isso só está acontecendo porque eu sempre estive ao lado de pessoas que abriu o coração para mim. Eu quero agradecer a Silmara Alcântara Xavier, né, lá da escola infantil, lá do Capelaço. Não me lembro agora o nome da escola não, mas ela sabe onde é. A Silmara. Gente, quem não é visto, não é lembrado. Eu tenho que contar essa para vocês. É forte. Quando você está numa escola, você pensa que você não está sendo vista, as pessoas estão de olho em você. Os pais estão te vendo, os seus colegas de trabalho estão te vendo, está todo mundo te vendo. Mas às vezes, não estão te olhando. Vê com os olhos, mas não olha aqui. E a Silmara me viu e a Silmara me olhou.
E quando foi fazer o primeiro seminário de educação infantil, eles precisavam de um professor na área de educação física. Eles acharam professor de educação física, mas precisava de um professor na parte teórica. Ele tinha prática, mas ele não tinha a parte teórica da educação infantil para poder fazer, né, essa fusão. E aí Silmara viu a Anaí, olhou a Anaí e disse lá para a equipe da Juverlândia: eu conheço uma pessoa que pode fazer esse serviço para vocês, que pode completar a equipe. Aí ela foi e passou para a Karine, falou para a diretora, e assim me convidaram e eu fui para a reunião. Chegando lá, eu e esse professor Gil, né? Deus abençoe. A gente estava lá na reunião e a gente não sabia nada. O que a gente estava fazendo ali, o que a gente ia fazer. Não estava ali, sabe? Zero. Aí, de repente, começou a reunião e tal. Aí que eles foram mostrar o que nós íamos fazer, como é que ia ser. Eu falei, meu Deus do céu, não, isso aqui não tem problema não. Isso aqui a gente consegue, sim. Aí, muitas das vezes, reuni com o Gil e a gente foi, né? Com o Gil, a gente foi reunindo ali as coisas. E graças a Deus, eu participei do primeiro seminário, participei do segundo. Primeiro e segundo. No primeiro eu participei na área de movimento e no segundo eu participei na área de música, né, com o professor, acho que professor Gil, acho que um negócio assim. Esqueci o nome dele agora. Esposa da... também esqueci o nome da esposa dele, mas tudo bem. Ele sabe quem é. Então eu participei 2 vezes do seminário. Por quê? Porque fui vista por alguém. Então, aquilo que você faz, faça o seu melhor. Seja o profissional não para agradar os outros, mas para você mesma. Faça o melhor para você mesma. E assim, você pode voar mais alto, entendeu? Então, muito obrigada, Silmara, porque eu acredito que tenho coisas maiores, eu tenho mais coisas. Eu acredito que eu vou ter mais condições de ajudar muito mais pessoas. Já estou caminhando para a minha aposentadoria, né? Mas não está nada certo ainda, esse ano ainda dá trabalho ainda, tá? Mas o ano que vem já faço 60 anos, fiz meus 5.9 e eu só tenho a agradecer vocês que estiveram comigo e espero vocês segunda-feira, tá? Então vocês mandam suas dúvidas, mandam suas dores, que eu estou aqui para ajudar vocês. Gente, muito obrigada mesmo. E quem me inspirou a fazer esse trabalho, gente, vocês nem imaginam. Zenaide Carvalho, né, o grupo dos desaposentados. Ainda quero entrar na comunidade dela, bem bacana. E também a Giovana Carranza. Pensa numa mulher top, gente. Segue ela lá no Instagram, Giovana Carranza. Elas duas me inspiraram para estar aqui hoje, né, falando com vocês. Gente, tenham um bom dia e até segunda-feira, se Deus quiser. Beijo!